Olá pessoal, espero que seja tudo bem com todos. Então vamos dar continuidade aos temas que a gente vem tratando aí nas últimas aulas. Mais especificamente, a gente está fazendo então uma exploração da história da filosofia antiga, né? Começando lá pelos pré-socráticos, que a gente abordou inicialmente, falando um pouquinho mais sobre a disputa entre a escola eleata e Heráclito no último vídeo. E hoje a gente começa a falar daquele que talvez seja o mais conhecido, né? Pensador do mundo antigo, aquele que todo mundo pelo menos já ouviu falar uma vez ou outra, que foi Sócrates. Uma figura bastante controversa e ao mesmo tempo também talvez ele seja o grande modelo do que um filósofo, né, quais características um filósofo deve ter para ser considerado como tal. E antes de a gente falar sobre o Sócrates em si, é interessante contextualizar um pouquinho como é que estava a situação ali na região da Grécia, nesse período aí por volta do século V antes de Cristo. Então eles têm aqui alguns acontecimentos, né, que são importantes para entender melhor esse período. Então, por exemplo, ali em 490 a.C., tem início a chamada Batalha de Maratona, que foi uma batalha que marca o início das chamadas Guerras Médicas, que tem esse nome curioso. Obviamente não tem nada a ver, né, com médicos cirurgiões brigando uns com os outros, mas é por causa dos povos medos, ou na verdade os povos persas, né, que tinham essa alcunha. Então, os atenienses acabaram enfrentando eles e derrotando eles nessa batalha. E 10 anos depois, o filho do rei persa da época, né, o Dário I, foi o pai derrotado, o filho dele foi o Xerxes, ele manda uma frota novamente em região à Grécia para tentar invadir ela e conseguir dominar e colonizar a Grécia para os persas. E essa invasão teria começado pelo norte ali da Grécia, e eles teriam que passar pelo chamado Desfiladeiro das Termópilas. Então essa é uma batalha que muita gente conhece ela de uma forma ou de outra, principalmente por causa de uma história em quadrinhos, né, chamada 300, e depois o filme que adaptou essa história em quadrinhos, que eu acho que talvez seja a versão mais popular da história, que acredito que muitos de vocês talvez já tenham assistido esse filme, né? Inclusive tem vários memes sobre ele. E, enfim, a Batalha dos 300 de Esparta, ela é uma batalha real, embora lá no filme, para quem viu o filme, ela está muito exagerada, né? Tem vários elementos ali que são obviamente fantasiosos, mas a batalha ela aconteceu de verdade. Então o que aconteceu é que havia um pequeno desfiladeiro no qual todo o exército imenso dos persas ele teria que se afunilar por esse desfiladeiro e isso dava uma vantagem, né, para o exército espartano, no caso, que não poderia entrar em guerra o exército todo, e por isso o rei de Esparta teria levado apenas a sua guarda pessoal para tentar deter o avanço dos persas. Enfim, não foi suficiente. Depois de 3 dias, eles acabaram sendo derrotados e os persas conseguem vencer então a chamada Batalha das Termópilas. Mas logo depois eles continuam então navegando também para tentar chegar até Atenas e lá, um general chamado Temístocles, ele teria preparado uma armadilha no qual ele conduziu, né, ele atraiu, melhor dizendo assim, as embarcações dos persas em um estreito no qual ficava muito difícil eles conseguirem manobrar os barcos. Então, como eram embarcações muito grandes que não conseguiam fazer essa volta necessária, o exército do Temístocles usava então pequenas embarcações que eram muito velozes, mas que elas tinham uma espécie de uns porão na ponta, e eles iam perfurando o casco dos inimigos e assim fazendo com que os navios inimigos fossem naufragando, né? Então essa é chamada Batalha de Salamina. Depois, um ano depois, você tem a chamada Batalha de Plateia, que ela é uma espécie de vingança dos espartanos, né? Eles novamente enfrentam os persas e acabam pondo fim aí às chamadas guerras médicas ou as guerras persas. Por que isso é importante? Porque após isso, várias das cidades-estados gregas, que vamos lembrar, eram cidades independentes, elas acabam criando uma espécie de uma confederação, né, uma espécie de liga entre elas, que é chamada Confederação de Delos. Uh, Alguns anos depois seria o nascimento, né, do Sócrates, que a gente vai falar hoje, mas voltando ainda a essa questão, né, de contexto histórico, a Confederação de Delos ela tinha a função de servir como uma espécie de seguro dos gregos contra possíveis invasões persas que pudessem acontecer no futuro ou invasões de outros povos. Então a ideia é que fossem pagos tributos para essa confederação, que funcionava como se fosse uma espécie de banco, e se por acaso alguma das outras cidades gregas elas fossem invadidas novamente, os recursos desse banco seriam utilizados para proteger a cidade ou reconstruir ela em algo, né, algo nesse sentido. Porém, o que acontece é que Atenas ela começa
a assumir a liderança da Confederação de Delos e, inclusive, a usar parte desses recursos para financiar obras públicas dentro da cidade. E isso começou a dar uma condição para Atenas quase, digamos assim, imperialista, no sentido de que ela exercia um poder muito grande sobre as demais cidades-estados da Confederação. O que leva, então, os espartanos a começarem um cisma contra Atenas, e você tem agora a chamada Guerra do Peloponeso, porque os espartanos, então, eles formam a Liga do Peloponeso contra aqueles que continuavam na Confederação de Delos, e eles começam a se enfrentar. Essa guerra é muito importante para você compreender, enfim, a história grega, porque as consequências dessa guerra levaram ao enfraquecimento das cidades gregas, tá? Essas polis, né, essas cidades-estados que eram independentes, tinham grande poder bélico, grande poder militar e econômico, quando elas começam a enfrentar umas às outras, elas acabam então enfraquecendo. Então isso viria a se tornar o acontecimento histórico que ajuda a entender por que toda aquela glória do passado, né, dos gregos, ela começa então a se esvair com o tempo. E é nesse meio termo aí, né, entre a Guerra do Peloponeso, que vai acontecer o nascimento e morte do personagem Sócrates, né, do filósofo Sócrates. E que já tem uma questão aí, né, a gente não sabe exatamente. Na verdade, existe uma certa dúvida quanto à real existência de Sócrates. Por quê? Porque nós não temos assim informações descritas por ele mesmo. Você não tem textos, por exemplo, escritos por ele mesmo. Então, todas as informações que nós temos sobre ele, elas foram dadas através de terceiros, né? Outros pensadores da época, ou mesmo seus discípulos. Talvez o mais conhecido deles tenha sido Platão. Então, por muito tempo se levantou até mesmo a hipótese de que talvez ele não fosse uma pessoa que tenha existido de verdade, mas que tivesse sido um personagem inventado por Platão. Então, existe essa hipótese, porém, a hipótese mais aceita, já que você tem outros documentos, você tem, por exemplo, peças de teatro da época que fazem referência ao próprio Sócrates, você vai ter vários relatos de outros pensadores, né, de outros documentos que fazem referência a ele, então é possível sim que ele tenha existido de fato, tá? Entendendo um pouquinho mais sobre Atenas nesse período, a cidade de Atenas, então, ela era uma cidade, como eu tinha dito, né, quando ela começa a assumir a liderança da Liga de Delos, ela vai ter uma postura imperialista externa, só que dentro dela, ela vinha desenvolvendo a primeira experiência democrática que a gente viu no mundo, né? Eles são conhecidos como os criadores da democracia. E era uma democracia muito interessante, por vários sentidos. Primeiro que ela era uma democracia direta. O que isso quer dizer? A democracia direta é um sistema no qual o próprio povo ele participa ativamente das decisões públicas sem precisar do intermediário. É diferente da nossa democracia, que é uma democracia representativa, ou seja, a gente escolhe pessoas, né, que teoricamente representam os nossos interesses e eles tomam as decisões por nós. Na democracia direta não, era o próprio povo o próprio cidadão que tinha o direito de ir lá e tomar essas decisões. Porém, nem todo mundo tinha o direito à cidadania, né? Então ela era uma democracia não tão democrática, ou melhor, não tão abrangente, tá? Então você tinha a questão, por exemplo, dos menores de idade, as mulheres que não tinham direitos à participação pública, os escravos, os estrangeiros, que era uma boa parte da população. Então estima-se que, na verdade, aquelas pessoas que tinham direito à cidadania, né, os homens nascidos em Atenas, livres, maiores de idade, eles eram, na verdade, uma minoria da população. Por isso que eu digo que não era uma democracia tão abrangente assim. Mas ela é super importante porque ela cria uma nova mentalidade a respeito do poder político. Ou seja, o governo, nesse caso, ou o Estado, ele é instituído pelo poder das ideias e não pela força. E isso é uma concepção que, se você parar para pensar, ela impacta todo mundo até hoje, né? Todo mundo moderno até hoje. Então, as chamadas democracias liberais que nós temos no mundo hoje, e o Brasil é uma delas, elas são fundadas, né, nesse ideal que nasceu lá entre os atenienses. E essa ideia, né, de você ter um poder que ele é mantido um governo que é mantido pelo poder das ideias e não pela força, ele abre um espaço no qual a argumentação é o mais importante, é o fator mais importante para o debate, né? Então, o poder de você poder defender uma ideia publicamente, você poder defender a tua ideia por meio de um raciocínio, por meio de um argumento, você ser ouvido nesse sentido e poder debater com outras pessoas para ver qual é a melhor ideia que deve ser aceita. Então, isso é uma criação dos atenienses nesse sentido e
faz a gente entender por que o Sócrates encontrou ali um ambiente ideal para que ele desenvolvesse o tipo de filosofia dele, tá? Então é importante entender também que esse é um período onde a filosofia ela começa a abrir um novo campo de investigação. Porque lá os pensadores pré-socráticos, eles eram pensadores que estavam mais focados em analisar a própria natureza, né, encontrar o elemento primordial da natureza. Enquanto que os pensadores desse período, principalmente a partir do Sócrates, já tinha alguns antes também, mas principalmente a partir desse período, eles começam a levar a filosofia a uma discussão mais relacionada ao ser humano. Então, o ser humano passa a se tornar central, né? O que a gente chama de problema antropológico. Então, o estudo do ser humano passa a se tornar central na filosofia, principalmente na época ali de Sócrates. O Sócrates não foi o primeiro filósofo ateniense, né? Ele mesmo teria estudado com Anaxágoras, que foi um filósofo anterior a ele, que já teria, enfim, se fixado em Atenas um tempo atrás. E você tinha uma outra categoria de filósofos bastante controversos, que são os chamados sofistas. No entender de Sócrates, os sofistas eles eram, de certa forma, prejudiciais até para a filosofia. Em que sentido? Primeiro porque eles cobravam por um tipo de ensinamento que o Sócrates acreditava que deveria ser gratuito. Então eles eram, na verdade, professores que ensinavam as artes da oratória e da retórica. Porque lembra que eu falei, né? O ambiente político de Atenas, ele favorecia, ou melhor, ele era favorecido pelo debate de ideias. Então, todo mundo que quisesse ter uma ascensão numa carreira política, né, ou, digamos assim, ter um prestígio na sociedade por meio da sua participação política, era necessário que ele fosse bom em conseguir defender as suas ideias. E para isso você tem aí essas duas artes, né, essenciais: a oratória, que é a arte de falar bem, e a retórica, que é a arte de defender-se bem, de argumentar bem. E os sofistas treinavam as pessoas para isso. Então eles ensinavam várias técnicas para treinar o indivíduo nesse sentido, tá? E eles tinham uma concepção de que a verdade ela não é exatamente algo absoluto, ela é, na verdade, algo relativo. E que a verdade, no final das contas, ela nada mais é do que uma questão de argumentação. Então, uma pessoa pode convencer outra pessoa, até mesmo de algo falso, se ele conseguir manipular corretamente os elementos da linguagem para convencer o outro disso. Então esse era o foco dos sofistas, né? Mostrar como que a linguagem pode ser utilizada para trazer convencimento aos outros. Então eles não eram tão comprometidos, assim, pelo menos no entendimento de Sócrates, com relação à busca pela verdade. E por isso que o Sócrates tinha ali um enfrentamento grande com eles, nesse sentido. Então, o que a gente sabe, né, sobre a pessoa de Sócrates é que ele teria sido aparentemente uma pessoa simples, ele não veio de uma família aristocrata, pelo contrário, ele seria filho de um escultor e de uma parteira. Como já tinha dito antes, boa parte da sua história de vida, o que a gente sabe sobre ela, se dá pelos relatos de outros pensadores, principalmente sobre Platão, que teria sido seu mais fiel discípulo. Ele teria, por volta ali, né, entre os 20 aos 40 anos, participado de diversas campanhas militares, lembrando que era um período onde a cidade de Atenas estava, né, no meio de uma guerra, então ele teria participado delas. Inclusive tem algumas anedotas curiosas de que ele teria se tornado uma pessoa até popular na cidade devido a alguns atos muito corajosos que ele teve durante a batalha, como em uma delas onde um amigo dele caiu de um cavalo e estava desprotegido, e ele veio sozinho e retirou esse amigo do campo de batalha, conseguiu levar ele até um ponto seguro. Então ele tinha um certo prestígio social por conta do seu passado, né, sua história nessas campanhas militares. E chega um momento em que Sócrates começa a acreditar que se tornar um filósofo era praticamente uma missão divina, né? Algo que os deuses teriam incumbido a ele. E de onde veio né, por que ele teve essa intuição? Tudo isso tem muito a ver com o chamado oráculo de Delfos. Então, o que é o oráculo de Delfos? Você tinha lá na Grécia, né, lá perto de Atenas, o chamado Templo de Delfos, que era um templo dedicado ao deus Apolo, e o oráculo, ou melhor, a oráculo, era uma espécie de uma vidente. Então, nesses templos, você tinha, né, geralmente essas mulheres que eram, como eu disse, sacerdotisas que acreditavam-se que elas tinham contato então com os deuses e transmitiam a vontade, as mensagens dos deuses para as pessoas que iam lá visitar. E diz a lenda que um amigo de Sócrates também, ao ter ido visitar o templo de Delfos, teria questionado, né, a sacerdotisa sobre quem era o homem mais sábio vivo, para que ele pudesse, enfim, consultar essa pessoa. E essa sacerdotisa teria dito que, de acordo com a vontade dos deuses, né, ou a opinião dos deuses, esse homem era Sócrates.
Porque Sócrates, devido a uma coisa que ele constantemente repetia, né, a famosa frase, só sei que nada sei, ele estava sempre querendo reafirmar que ele não tinha conhecimento nenhum, que ele não tinha sabedoria nenhuma, que ele era, enfim, uma pessoa de pouco, né, de pouco conhecimento sobre as coisas, pouca inteligência, e por ele admitir isso, era esse elemento que tornaria ele a pessoa mais sábia entre as demais, né? Ao contrário daquelas pessoas que, quando aprendem um pouco, elas acham que já sabem muito e por isso elas são tolas, o Sócrates seria uma pessoa sábia justamente por ele admitir que, por mais que você tenha passado a tua vida toda lendo, estudando e tudo mais, tudo isso que você aprendeu é praticamente nada se você comparar com todo o conhecimento que há no mundo, né? Então, o que a gente chama de a chamada sábia ignorância de Sócrates. E quando Sócrates fica sabendo disso, né, desse relato, ele quer, enfim, quer descobrir o que é então a sabedoria, né, quer tentar definir o que ela é. Ele começa a fazer uma investigação, começa a perguntar a várias pessoas, né, por exemplo, a pessoas que tinham habilidades, por exemplo, no artesanato, uma pessoa que tem uma habilidade na construção. Ele queria saber se os conhecimentos dessas pessoas poderiam ser comparados com a sabedoria. Ele conclui que, na verdade, esses conhecimentos são conhecimentos técnicos. Mas, por exemplo, uma pessoa ter um grande conhecimento sobre construção não quer dizer que esse conhecimento será aplicado, por exemplo, aos assuntos do Estado, aos assuntos da política, que era a principal arte, né, a principal elemento da vida lá entre os atenienses. Vamos lembrar disso. Então, uma pessoa que seja um bom poeta, um bom artesão, um bom construtor, ele tem um conhecimento técnico sobre essas coisas, mas nada garante que ele tenha, de fato, conhecimento sobre outras áreas da vida, né? Então, ele vai admitir que a sabedoria, ela começa com o conhecimento, ou melhor, a consciência da tua própria ignorância. Esse é o ponto primordial dela. Porém, para você avançar na sabedoria, é necessário você investigar aquilo que é mais enigmático, a coisa mais enigmática que tem no mundo, que somos nós mesmos. Então, você tinha uma inscrição lá no Templo de Delfos que dizia o seguinte: conhece-te a ti mesmo, né? É uma frase que acaba se tornando um lema pessoal para Sócrates e vai marcar aí aquilo que ele acredita ser o problema filosófico mais importante de todos, né? Você tentar decifrar quem você é, conhecer quem você é. Então vamos falar um pouco sobre o chamado método socrático. Quando eu disse que esse elemento da política, da democracia, ele era essencial para a vida dos atenienses, é importante entender como que ele se dava, né? Então, havia em Atenas uma parte da cidade que é chamada Ágora, que é uma espécie de praça pública. E nessa praça as pessoas se reuniam, enfim, você tinha mercados ali ao redor dela, né? Você tinha ali as pessoas vendendo suas coisas, mas era um lugar onde as pessoas se reuniam para debater e para discutir os assuntos públicos. Então, era um ambiente, né, de debate por excelência. Então, o que o Sócrates fazia? Ele ia até essa praça e às vezes encontrava uma pessoa lá e começava a conversar com essa pessoa, começava a debater com ela e tudo mais. E ele acreditava que essa era a forma correta de se fazer filosofia, né? Através daquilo que depois a gente vai chamar de dialética, né? Ou seja, essa troca entre o teu logos contra o logos de outra pessoa, esse embate entre dois logos diferentes, entre duas razões diferentes. E ele acreditava então que nesse ambiente da Ágora você podia fazer isso de maneira mais livre, então geralmente ele ia lá, encontrava uma pessoa e começava a conversar com ela. Mas ele tinha um tipo de pessoa específico com quem ele mais gostava de conversar. Geralmente ele gostava de debater justamente com aquelas pessoas que eram assim, pessoas de muito prestígio na cidade, grandes líderes políticos, pessoas que eram tidas como pessoas que influenciavam muito as demais. E quando ele fazia isso, ele conseguia exercer por completo o seu método, tá? Que deixa uma frase que é curiosa, porque a mãe de Sócrates, ela era parteira, ela ajudava, né, as mães a darem à luz às crianças e tal. Então ele dizia que assim como a mãe dele ajudava as vidas a nascerem, ele ajudava as ideias a nascerem. Ele acreditava que ele era um parteiro de ideias. E quando você entender aqui o método dele, você vai entender o que isso quer dizer. Então, a primeira parte do método socrático é marcada pela ironia. Então, essa é uma fase na qual quando ele começava a conversar com a pessoa, ele começava a elogiar a pessoa, geralmente. Então ele fazia uma série de considerações. Fulano, não sei das quantas, você é uma pessoa muito sábia, né? Aprendi muito ouvindo aqui as suas belas palavras, nunca aprendi tanto na vida assim quanto agora, como eu estava falando contigo. Então, conforme ele vai fazendo esses elogios, é como se o ego da pessoa fosse inflando cada vez mais.
E depois dessa fase da ironia, ele exerce a fase da maiêutica. A maiêutica você pode traduzir como parto de ideias, porque era essa a intenção dela. Então, depois que o ego da pessoa já está mais inflado, ele começava a fazer uma série de perguntas e a cada resposta que ele recebia, ele transformava aquilo numa nova pergunta, uma nova pergunta. Então, ao invés dele ensinar algo para os outros, ele tentava fazer com que as próprias pessoas expressassem aquilo que estava na mente delas. Por isso, o parto de ideias. A pergunta que ele fazia para outra pessoa estimulava outra pessoa a tentar pensar sobre o assunto e definir um conceito, né? Então, tem passagens clássicas, como, por exemplo, ele está debatendo com um cara chamado Lattes, e daí ele pergunta para ele o que é coragem, né? E daí esse homem foi lá e ele vai lá e fala algo do tipo assim, coragem é quando uma pessoa que está em uma batalha lidera os demais soldados. E o Sócrates vai lá e mostra, a tua resposta é errada, porque você me deu um exemplo de coragem, mas você não falou o que é a coragem, o que é a coragem em si, o que define o conceito de coragem. E isso é bem interessante, você fazer um exercício de maiêutica, né, seja com outra pessoa, ou você aplicar ele a si mesmo, porque você vai começar a perceber que vários termos que a gente, enfim, usa eles constantemente, a gente tem muita dificuldade em defini-los, né? O que é coragem? O que é justiça? O que é liberdade? O que é política? O que é governo? O que é Estado? O que é... Enfim, vários desses termos que são comuns a gente utilizar, na hora que a gente precisa definir o que eles são, a gente tem dificuldade. Então era isso que acontecia nos debates socráticos. Conforme ele começava a fazer essas perguntas e forçava a pessoa a tentar definir o conceito, a pessoa começava a gaguejar, chegava uma hora que ela não conseguia mais responder os questionamentos do Sócrates e ela acabava sendo desmoralizada até muitas vezes, né? Então aquilo virava assim uma atração praticamente na cidade. As pessoas adoravam ver esses debates, né? Acompanhar ali as conversas do Sócrates com outras pessoas, porque eram conversas extensas sobre conteúdos, né, sobre temas complexos, mas tinha essa questão da ironia e muitas vezes essa questão de ver um vencendo o outro no debate que causava ali um certo ânimo nas pessoas. Então, acho que é interessante a gente pensar que o parto de ideias ele não tem só essa função, tá, de destruir o oponente, ele tem uma função pedagógica muito mais interessante, que é de fazer a pessoa aprender a definir os conceitos antes de utilizá-los, né, antes de colocá-los no discurso. Então, de novo, é muito fácil, né, a gente construir lá toda uma fala sobre uma coisa, se você não definir ela. É importante primeiro se definir sobre o que você está falando para depois construir, né, as ideias, a tua opinião sobre aquilo. Então, nesse sentido, Sócrates foi muito interessante e foi muito interessante como ele utilizava esse método dele. Então é isso, pessoal. Até a próxima, um grande abraço, fiquem em casa e se protejam.